Olá, você tem sido como um cavalo ou como uma mula diante de Deus? Bem, eu estava lendo aqui no Salmo 32, versículo 8 e 9, e diz o seguinte: Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, caso contrário, não se sujeitam a ti. Pois então, ser como uma mula ou um cavalo diante de Deus significa que não exercemos o domínio próprio sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida, não nos autogovernamos de uma tal maneira que é necessário que Deus nos prenda a boca por um freio, por um cabresto, como se a gente fosse de fato um cavalo, uma mula, para que ele pudesse nos guiar pelo caminho no qual nós devemos andar, até chegar ao devido destino. Acontece que o Senhor nos convida para sermos instruídos, ensinados, guiados por Ele, de acordo com os seus olhos. Ou seja, Ele quer nos guiar pelo caminho, nos fazendo enxergar o caminho da mesma forma que Ele enxerga o caminho, da mesma forma que Ele vê os caminhos pelos quais nós andamos pela vida, errantes, perdidos, muitas das vezes, sem instrução, sem conhecimento, decidindo as coisas pelas ideias que estão na nossa cabeça, pelas emoções que sequestram nosso coração, ao invés de nos guiar pela justiça divina. Porque existe a nossa justiça própria e existe a justiça divina. Quem já está mais experimentado no caminho da espiritualidade vai entender que a sua própria justiça, a justiça própria, ela não é suficiente para nos dar uma vida em plenitude. E que, na medida em que o Senhor vai nos revelando a justiça do reino, e não é à toa que ele diz que o Espírito Santo nos convenceria da justiça, porque a nossa não é suficiente, então nós precisamos da justiça dele. Então, é necessário que o Espírito Santo venha nos convencer a respeito do que é justo na vida, de acordo com a justiça do reino, a justiça dos céus, a justiça de Deus, do Pai. Ele nos guia pelo caminho. A proposta que Jesus nos faz é que ele vai nos guiar pelo caminho com os seus olhos. De uns tempos para cá, eu tenho acrescentado nas minhas orações: Pai, me faça enxergar essa situação com os teus olhos. Me faça enxergar o que está acontecendo na minha vida de acordo com o teu olhar. Porque é um olhar muito superior ao meu. Em Isaías 55, Deus fala que os nossos pensamentos humanos não são os pensamentos dele. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Ele sabe completamente todo o nosso futuro, todo o nosso destino. Então ele sabe muito melhor do que nós qual é o melhor caminho pelo qual nós devemos seguir. Agora, como é que a gente descobre esse melhor caminho para a vida? De acordo com a revelação dele. E a revelação dele é que os nossos olhos sejam abertos para que a gente enxergue o passo a passo, dia após dia, sendo instruído, sendo ensinado, sendo guiado, para que a gente viva uma vida em plenitude. Quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a melhor forma de viver a abundância de Deus, aproveitando as chances e oportunidades para viver um novo destino com Ele, é sendo guiado pelos olhos dele. Não é algo que acontece de maneira forçada. Do contrário, como ele mesmo diz, nós seríamos como cavalos e mulas. Não, ele não nos força a nada. Ele nos convida. Em Apocalipse tem uma passagem que eu acho linda, maravilhosa e muito necessária, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está na porta batendo, e se nós abrirmos a porta, ele entra e ceia conosco.
Esse é o perfil do Pai. Ele sempre nos convida em amor para vivermos uma vida em plenitude. Viver uma vida e uma vida em abundância. Para isso, Ele abre os nossos olhos para que a gente enxergue o caminho da vida de acordo com o olhar que Ele tem. Espero que essa reflexão seja útil, que você possa implementar nas suas orações e na sua prática o andar no caminho da vida, enxergando as coisas de acordo com o olhar do próprio Deus. Até mais, um forte abraço.